TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 126, versículos 5 e 6. No meio da Bíblia, Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus molhos, trazendo os seus feixes. Amém? Eu não sei aqui quantos já fizeram a oração assim: Senhor, muda a minha vida. Todos, né? Mas eu queria hoje te colocar na forma correta da palavra. Amém? As pessoas oram assim: Senhor, muda a minha vida. Eu quero dizer, querido, que Deus, Ele não quer mudar a vida da pessoa. Você sabia disso? Deus quer destruir essa vida para fazer uma nova vida. E sabe, às vezes
Eu fico pensando assim, que Deus fica olhando no céu, alguém orando, dizendo: Senhor, muda a minha vida. Na verdade, a pessoa que pede isso para Deus, dificilmente quer que Deus mude a vida dela. E por que quer que Deus mude? Eu quero que Deus mude para mim ser abençoado. Mas a proposta de Deus é esta: pegue a minha vida que já é abençoada para você. Não queira uma mudança de vida. Pegue a minha vida que já paguei lá na cruz do Calvário. Recebe a minha vida e acabou. Você já está abençoado com a minha vida, porque eu sou abençoado. Deus, na pessoa de Jesus, Jesus já é abençoado. Então quando você troca e você pega a vida dele, não fica querendo a mudança da sua, porque quando você muda, daqui a pouco você pega de novo a sua velha vida e precisa morrer. A Bíblia diz que precisa morrer a vossa natureza. Quando não morre, não nasce. Veja bem o que a Bíblia diz assim: se o grão não cair na terra e se ele não morrer, ele fica só. Ele só vai dar fruto se ele cair. Como é que acontece isso? Você cava um buraco na terra e aí você planta uma semente para que daquela semente nasça. Mas quando aquela semente cai na terra, ela é sepultada, ela é morta e ela é sepultada. Só assim vai nascer uma árvore dali. Se ela não morrer, não vai nascer árvore nenhuma. Então hoje o nosso discurso diante de Deus, a nossa fala diante de Deus é: Senhor, mata essa velha natureza para que nasça a tua natureza aqui dentro desse corpo. O Salmo 126 nós lemos sobre semear, sobre semente. Eu vou ler o que eu escrevi hoje, que eu li num local e escrevi, achei interessante, gostaria de compartilhar com você o que diz aqui. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava Loja de Deus. Entrei e vi um anjo no balcão, maravilhoso. Lhe perguntei: anjo do Senhor, o que vendes? Ele me respondeu: todos os dons de Deus, custa muito caro. Foi o que perguntei. Ele olhou para mim, sorriu e disse: não, é de graça. Contemplei a loja, vi jarros, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinha de salvação, de sabedoria. Tomei coragem e pedi favor. Quero muito amor de Deus. Eu quero todo o perdão dele. Eu quero um vidro de fé, bastante felicidade e salvação para mim e para toda a minha família. Então o anjo preparou um pequeno embrulho que cabia na palma de sua mão ou de minha mão. Sem entender, perguntei-lhe: como é possível colocar tantas coisas neste pequeno embrulho? O anjo respondeu-me sorrindo: na loja de Deus não oferecemos frutos, apenas sementes. Queridos, quando nós tivemos ali na cidade de Roraima, em Boa Vista, o motorista que nos levou, ou seja, um taxista que nos levou para o aeroporto, ele nos contava de muitas coisas boas que ele estava tendo na vida dele. Ele começou a contar os empreendimentos. Você sabe como é um taxista? Você entra no seu veículo, ele quer conversar. E aí ele começou a falando que ele tinha projetos maravilhosos na vida dele. Ele já tinha 3 táxis, ele tinha um que ele estava trabalhando e tinha mais 2 que era alugado. E ele já estava também montando na casa dele uma loja de material de construção, algo dessa natureza. E ele ia falando sobre tudo isso. E teve um momento que ele abriu um pouco e eu perguntei assim para ele: que coisa boa. Na verdade eu comentei antes, né? Que coisa boa, ainda você jovem, né?
deveria ter uns 30 e poucos anos. Eu disse: ainda você é jovem, tem muita coisa para você, mas eu tenho uma pergunta para você: o que é que você está preparando para a eternidade? O que é que você está preparando para a tua vida depois que isso tudo aqui acabar? O que é que você tem preparado para Deus? No olhar exclamativo, ele ficou a pensar por algum tempo, e então ele falou algo assim meio interessante para mim, porque ele disse: eu vou numa igreja, e nós vamos, inclusive, quando no percurso, nós vamos passar lá perto, e eu vou lhe mostrar a igreja que eu vou lá às vezes no domingo. Eu gostaria de que você pudesse entender uma pergunta que não cala no nosso coração: você já pensou se você comesse durante um mês, você comesse apenas uma vez na semana, somente domingo à noite você comesse, e não comesse mais nenhum dia da semana, como é que você estaria? Certamente você olharia para mim e você diria: eu não estaria. Eu já não estaria mais. Porque a palavra de Deus, ela não pode, a Bíblia diz: não aparte dos teus olhos esta palavra, mas antes tenha ela com você e medita nela dia e noite. Só assim será próspero os teus caminhos. Sabe, queridos, nós olhamos e vemos que o campo está aberto. Você olha para o mundo, pense comigo agora, do âmbito geográfico, material mesmo. Você olha para o mundo, um campo que é o mundo, e você pode correr o mundo todo. E às vezes pessoas que não têm dinheiro nenhum, pode assim fazer viagens longas, às vezes de caminhão, pega carona daqui, dali, e de repente chega em outro estado, em outro país. Você pode andar o mundo todo. O mundo está aberto para você. Só que tudo que você quer que aconteça para você, você tem que plantar. Se você sair correndo, mesmo que você saia correndo no mundo todo, você sempre vai plantar. Por que plantar? Porque plantar é algo necessário. Não tem como eu e você não plantarmos. Todo dia nós plantamos. E sabe qual é a coisa que mais nós plantamos todos os dias? Alguém sabe? São palavras. Palavras nós plantamos todos os dias da nossa vida, queira ou não, porque é impossível, nós somos seres sociais, é impossível nós ficarmos sem ter contato com outra pessoa. Há necessidade todo dia de nós termos contato com as pessoas e falarmos. É necessário todo dia. Certa vez eu ouvi alguém dizer que uma pessoa diz que era um monge, então ele se deteve numas montanhas, num local sozinho, e ele ficou lá por muitos anos. E quando ele teve contato com outras pessoas, ele estava que nem um bicho. Porque Deus nos fez desse aspecto seres sociais. Nós precisamos interagir, nós precisamos falar, nós precisamos conversar com as pessoas, e isso faz toda a diferença. Ainda ontem à noite nós fomos ministrados sobre o caráter, o quesito, a amizade, e foi algo tremendo. Tivemos ontem compartilhamento com os irmãos ali da Cidade Nova, e foi algo assim tremendo ontem. Creio que hoje o que está aqui é fruto do que aconteceu ontem, não tenho dúvidas no meu coração. E aquele grupo de dança, que na verdade não é um grupo de dança, mas um grupo de adoração, assim como temos aqui,
e chegou e manifestou aqui uma adoração de uma ministração, que já já nós vamos estar com ela aqui, para que nós pudéssemos entender que tudo que nós estamos vivendo hoje, nós temos o direito de usufruir amanhã. Só que as pessoas não querem usufruir do mal, só querem usufruir do bem. Mas não tem como eu plantar uma mangueira e colher abacaxi e colher maçã. Não tem como eu colher laranja, porque tudo que eu planto dá segundo o que eu planto. Daqui o cuidado que nós temos para com vossas vidas, daqui o cuidado que você deve ter com a vida dos teus discípulos. E preste atenção, eu quero que seja eximida essa palavra meu discípulo, até porque os discípulos não são de pessoas, é do Senhor. Todas as pessoas são do Senhor. O Salmo 24 é muito claro sobre isso. E todos são do Senhor, então nós temos que trabalhar o caráter deles para entregar ao Senhor. Porque um dia será pedido de nós, cada um de nós, será pedido diante do Senhor a vida dos discípulos, daquilo que nós fizemos na direção das pessoas, se nós amamos verdadeiramente. E amar é se dar, amar é se dar. Nós estamos aqui orando ao Senhor para tratarmos com a primeira geração. Eu sei que ainda chegará pessoas para a primeira geração neste lugar, e eu quero dizer que já existem pessoas, e eu quero já dizer a você que a sua mente tem que morrer, você principalmente, que sabe de uma liderança que você tem na sua vida. Sabe por quê? Porque no tempo de Jesus haviam muitos líderes, muitos capacitados, mas quem diz que Deus escolhe os capacitados? Veja bem, nós temos que entender isso, porque Deus, Ele sempre chama quem não é, para envergonhar quem é. E sabe disso, e saiba disso, que Deus, Ele tem manifestado isso com um vigor tremendo. Porque Ele pega aquelas pessoas ali, aqueles 12 que não eram, deu muito trabalho, mas Ele conseguiu formar uma mentalidade correta, que só se deu posteriormente, depois da vinda do Espírito Santo. Então eu digo a você, seja como uma criança, seja treinável, se permita ser treinado. Se não me engano, foi Dr. Mike Murdock que diz que só os tolos não querem ouvir. É por isso que a Bíblia diz: ensina ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ele não é sábio, ele só é sábio por ouvir, mas ele ainda não tem a sabedoria. Ele se tornará sábio com a palavra, a partir de que a palavra entre. Quem resiste à palavra, não tem como a palavra entrar. A Bíblia diz que nós temos que abrir o nosso coração, porque Deus, Ele não força ninguém. E quando Ele diz ninguém, é ninguém. Não é quem não conhece a palavra e não quem conhece a palavra. Ele não força ninguém. A pessoa tem que se permitir. Então permita-se morrer, para que Deus possa nascer na sua vida completamente. Amém? Eu não ouvi amém, mas fique com você, é você com Deus. Aleluia, meu Pai. Abra comigo Mateus capítulo 25. Eu apenas quero frisar o texto do versículo 1 até o versículo 13. Ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Esse texto aqui, ele fala de dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas, amém?
A primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que nós vemos aqui, são pessoas que já ouviram da palavra de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que todos que aqui estão já ouviram da palavra de Deus. Quer seja você que está nos dando esse prazer glorioso, maravilhoso desta sua presença aqui, quer seja você que é membro e que na verdade nós temos chamado para você não ser membro, mas se tornar filho, e mais ainda amigo, porque Jesus diz no capítulo, para mim fundamental, o capítulo 15 do livro de João, que Jesus diz assim: já não lhe chamo mais de servo, mas de amigos, porque o amigo é dado a conhecer particularidades. Quando olho, amados, aqui para esse texto, a Bíblia diz que aquelas 5 mulheres, e pode ser nesse inteirinho aqui, 5 no sentido pessoas, ou para ser mais abrangente, uma igreja, que quando fala de igreja está falando da palavra feminina, e eu quero dizer que estavam ali, sabe, pareciam iguais aos outros, iguais, a mesma roupa, o mesmo discurso, falavam do mesmo jeito, diziam que criam no Senhor da mesma forma, oravam em casa, até liam sua Bíblia, até tem um certo temor no coração contra pecado, olhando, eu posso até ir aqui, mas aqui eu já não vou mais porque eu já sei que é pecado, eu posso até brincar um pouco com o fogo, mas eu não vou me tocar no fogo porque eu sei que é pecado. Estas são as virgens, do qual a Bíblia chama de nécias, imprudentes, que sabem, mas não fazem nada para mudar. Sabe, nós temos hoje visto o que Deus tem nos chamado para realizar. Deus não quer mais de discurso, até porque, amados, Deus não é Deus de discurso. Eu falei sobre isso domingo passado, quando Moisés desce ali, Deus diz logo para ele: elimina esse povo, eu vou matar esse povo e vou te dar um novo povo. Então Deus não é Deus de ficar com discurso, Deus não fica tratando com meninice. Deus, ele não trata dessa forma, queridos. Deus, ele trata com responsabilidade. E às vezes aqueles discursos que são tão cheios de muita retórica, mas vazios na sua vida dentro dele, porque aquilo que você fala, você tem que corresponder com o que você vive. Se não é vazio, se não é apenas diálogo. Deus, quando ele quis nos dar algo para nós, Deus, ele não mandou do céu um livro e colocou em cima de nós um livro. Ele nos deu Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer relacionamento. E você e pessoas também que não tem nada com Deus também querem relacionamento. Você vê o jovem na puberdade, quer relacionamentos, quer ação de relacionamento. Então nós temos a tendência de ser seres relacionais, queremos relacionamento, mas Deus, ele não quer que nós fiquemos apenas com palavras, mas Deus quer que nós tenhamos atitudes claras e práticas na direção dele, porque palavras por si só não fazem efeito nenhum para Deus. E ainda na quarta-feira nós falamos de Esther, que ela passou um ano só de purificação, de limpeza, de tratamento, né? Linda a mulher, mas ela foi tratada todinha com as melhores especiarias que existiam na época,
para podê-la se apresentar diante do rei. E a Bíblia diz que a igreja do Senhor é chamada a igreja Esther, a igreja que o Senhor vem buscar, mas Ele quer buscar uma igreja limpa, Ele quer buscar uma igreja linda, Ele quer buscar uma igreja cheirosa, Ele quer buscar uma igreja tratada. Ele não quer pegar uma igreja toda cheia de ruga, toda desmazelada, toda descabelada. Ele não quer uma igreja toda louca, que diz uma coisa e não faz o que diz. Ele quer uma pessoa íntegra. Ele quer que fala, mas faz o que fala. Então, quando eu olho para essas 5 virgens aqui, essas primeiras 5 virgens, elas não correspondiam. E a Bíblia diz que deu meia-noite. E sabe, querido, elas foram. Mas quando elas voltaram, elas foram para ir comprar óleo. Estas são as virgens, do qual a Bíblia chama de nécias, imprudentes, que sabem, mas não fazem nada para mudar. Sabe, nós temos hoje visto o que Deus tem nos chamado para realizar. Deus não quer mais de discurso, até porque, amados, Deus não é Deus de discurso. Eu falei sobre isso domingo passado, quando Moisés desce ali, Deus diz logo para ele: elimina esse povo, eu vou matar esse povo e vou te dar um novo povo. Então Deus não é Deus de ficar com discurso. Deus não fica tratando com meninice. Deus, Ele não trata dessa forma, queridos. Às vezes aqueles discursos que são tão cheios de muita retórica, mas vazios na sua vida dentro dele. Porque aquilo que você fala, você tem que corresponder com o que você vive. Senão é vazio. A Bíblia diz no livro de Salmo capítulo 1 que é fundamental nós permanecermos, que é onde o Senhor nos planta, nós recebemos a nutrição para que nós possamos dar frutos no seu devido tempo. Muitos aqui, quando Deus me trouxe essa palavra, muitos aqui vieram de outros lugares para você entender o amor de Deus com a sua vida, e para de fato, se porventura alguma coisa mina a tua mente, hoje ser quebrada em nome de Jesus, de lembrar daquela árvore que nós plantamos ali, que não fui eu que a plantei, mas que ela, depois que eu a retirei daquele lugar e plantei no novo solo, e aquele solo parecia difícil, porque ela começou a cair as folhas, e o Senhor não permitiu que ela morresse, porque ela era, em Deus ela era uma árvore frutífera. Deus já sabia que ela era uma árvore frutífera. Muitos, queridos, se desviam dos caminhos do Senhor, e às vezes, para serem plantados de novo, ficam com medo de morrer, porque dizem: não, eu já estou grande, não, eu já tenho entendimento da palavra, eu tenho que de novo morrer para poder nascer de novo. Mas esta é a proposta de Deus. Deus, amado, Ele ama demais. Essas 5 virgens prudentes, quando elas entendem que elas não podem ficar sem o óleo, porque era o óleo que ia dizer quem era quem. Porque não adianta você apenas congregar, você tem que receber Jesus dentro de você, que o óleo se espalhe dentro de você, porque não tem como ter vida com Deus se não tiver o óleo dentro. A Bíblia diz no livro de João capítulo 1 versículo 12, ele diz que, o versículo 11 diz que veio para tantas pessoas que pareciam ser pessoas que eram de Deus, mas aqueles não quiseram. Mas a Bíblia continua dizendo então no versículo 12: mas a todos quanto o receberam quem? Jesus. Ou seja, pediram para Jesus entrar. A Bíblia diz: a esses Deus deu a autoridade de receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a saber, os que creem no seu nome, ou seja, ser filho de Deus. Não tem como ser filho se não nascer de novo, e nascer de novo requer isto: pedir: Jesus, que morra eu,
Que morra, Senhor, aquilo que não deixa eu te conhecer, para que eu possa permitir nesse momento que o Senhor faça de mim uma nova criatura, uma nova pessoa. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.